Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao podcast Cultura Longboard, o podcast do longboard baiano. Eu sou Peterson Citônio, sou organizador do Noise Rider Festival. Fala galera, eu me chamo Yuri Trócoli e eu não herdei a profissão de meu pai. Estamos aqui hoje com pai e filho, família Carbone aqui, Neco Carbone e Marcelo Carbone, que a gente vai estar conversando hoje aqui, tirando todas as dúvidas do bico à rabeta, meio, edge, board, medida, etc. Pois sejam bem-vindos, Neco Carbone, Marcelo Carbone e aqui também nosso amigo de bancada, Yuri Trócoli. Bom, para começar, um big aloha aí, Yuri, Peterson, obrigado pelo convite aí. Eu vou para a praia desde pequenininho, né? Eu nasci em São Paulo, mas vim para cá com 1 ano de idade. A gente tinha a nossa turminha ali de prancha de isopor, né, de planunda. A gente pegava jacaré, peguei muito jacaré antes de começar a surfar. Aliás, é um toque importante aí para vocês. Pegar jacaré é muito importante, porque um dia a cordinha quebra e você tem que saber se virar, não é só nadar não. Aí, a primeira prancha eu tive aos 11 anos de idade, foi um longboard, apesar de eu querer uma pranchinha, mas eu ganhei essa prancha de uma pessoa que tinha apartamento no prédio que eu morava, ele vendeu o apartamento e deu a prancha para mim. Aí só depois de 1 ano que eu fui ter uma pranchinha menor, mas eu fiquei 1 ano assim surfando só de longboard mesmo, com 11 anos. Massa. E seu primeiro shape, Neco? Quando foi? Meu primeiro shape foi em 77, mas o segundo só foi 1 ano e pouco depois. Eu comecei assim a shapear com uma regularidade maior, porque eu já trabalhava com concerto, fazia quilha, fazia um monte de coisa. Eu fui trabalhar na Lightning Bolt ali com o Tiola, fazendo concerto, fazendo quilha, essas coisas. E eu usava a sala para fazer um outro shape que aparecia ali para mim fazer. Aí o shape foi melhorando e aí ele começou a passar prancha de loja para mim fazer. Então isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque a gente só evolui praticando, né? E era assim, era fazer o quanto aguentava, porque ele vendia muita prancha. Nossa. Aí eu fui evoluindo, fui melhorando. Aí o retorno do longboard foi por volta de 86, 87, quando teve o primeiro evento aqui, que foi o Fuad Mansur da Fuox que fez, um evento só de convidados. Aí ele convidou a galera que já tinha surfado de longboard, e eu não tinha nem prancha, eu corri com prancha emprestada até. Aí foi muito bacana e motivou essa volta do longboard. Massa. E estamos aí até hoje. Quantos anos de surf, Neco? De surf eu tenho 50, fiz 50 esse verão. Eita, azul. Vou chegar lá ainda, lá. E, bacana, rapaz. De shape vai bater aí uns 40 anos já. Perto dos 40, isso aí. Massa demais. Bom, boa noite aí para todo mundo. Eu sou Marcelo Carbone, filho do Neco. Queria agradecer aí ao Peterson e ao Yuri pela oportunidade aí de a gente poder bater esse papo. Dizer que a gente se sente feliz, se sente honrado aí de vocês terem chamado a gente. Marcelo, fala aí, quando foi que você começou a surfar? Cara, comecei a surfar com 13 anos de idade. Na verdade, comecei antes, que surfava eu e meu pai, cara, a gente surfava na mesma prancha. Meu pai tinha um longboard de 11 pés, e meu pai surfava atrás e surfava na frente. Daí eu, pequenininho, tentava ir pro bico ali e tal, e conseguia. Tinha meu pai atrás ali para me ajudar. Aí o tempo foi passando, eu queria uma pranchinha e tal. Aí meu pai fez uma pranchinha para mim. Fiquei mais ou menos 1 ano e meio, né, com a pranchinha. E uma vez tinha um evento tradicional de longboard, o Legends, que era uma confraternização do pessoal mais velho.
e era em Maresias. Cara, eu cheguei lá e olhei o mar, uns 50 longboards, e, pô, eu com uma pranchinha 5, 6, eu falei, nossa, não vou arrumar nada. Falei pro meu pai, pô, não vou conseguir surfar e tal, tá cheio de gente, não vou pegar onda. Aí meu pai ia demorar um pouco mais pra chegar na praia, ele falou, deixa tua pranchinha aí e vai com o meu long. Aí fui com o long dele, cara, na primeira onda eu já me identifiquei com o longboard de um jeito que me achei, né? Eu falei, o que eu tô fazendo de pranchinha? Depois disso peguei e nunca mais larguei do long, cara. Marcelo e Neco, a escolha da prancha ideal. Como funciona uma rabeta? Começa aí, pai. Bom, eu vou te falar, tem várias maneiras da gente descrever isso aí. Por exemplo, você tá falando da rabeta, é a parte que está funcionando na hora que você está fazendo uma curva, por exemplo, né? Uma curva então, ou na hora um bico? de fazer... Oi? Uma curva ou um bico? Uma curva ou um bico, mas primeiro vamos falar da curva. O que é bom para você fazer uma curva? Escape. Escape seria a prancha não afundar, sabe, a rabeta. Seria ela planar e acelerar. Para ter escape, o que você precisa? Você precisa ter borda em pé e afiada. Porque aí quando você vai fazer uma curva, a borda vai apoiar e vai impulsionar a prancha para frente. No fundo, você pode ter um V-bottom, pode ter um V com double concave, são coisas que aceleram também e que combinam para a prancha estilingar para frente. E quando ela estilinga, por exemplo, para ir no bico é uma dificuldade, porque quando você faz uma curva, a prancha sai acelerando, cara, para você andar para o bico, a prancha está correndo e tal, é aquele sufoco para ir. Então, o que é ideal para você ir para o bico? É quando a prancha perde velocidade. Aí tá a hora de você fazer uma rabeta aqui, break. Então a gente chama de sucção. Uma é escape e o contrário seria a sucção, ela ser sugada pela água. Para ela ser sugada pela água, ela tem que ter borda arredondada, né? E é mais na borda arredondada que você dosa isso. E curvatura acentuada, que a gente chama de kicktail, né? Ali na rabeta. Então, quando você faz um kick-tail acentuado, aliado a uma borda arredondada, você vai ter sucção. A rabeta vai enterrar na água, a água vai subir em cima do deck da prancha e você vai ter sustentação para ir para o bico. E, ao mesmo tempo, também ela vai perder velocidade. Então, você vai poder caminhar na prancha com mais tranquilidade. Excelente. São duas vertentes aí, né, inversamente proporcionais, né? Exatamente. Uma pro clássico e outra pro progressivo. Então, se ela não tiver o kicktail mais elevado, ela tem uma sucção menor, é isso? Isso, ela tem a sucção menor e ela vai acelerar mais. E ela vai acelerar mais. Então, quanto mais o kicktail levantado, mais ela vai mais lenta ainda. Massa. Mais ela vai brecar. O negócio é você saber dosar a curva da rabeta da prancha para o tipo de onda que a pessoa surfa. Então, essas pranchas com kicktail muito acentuado, se a pessoa surfa no dia a dia uma onda muito deitada, ela vai ter dificuldade de fazer a prancha andar porque a onda já é lenta, fraca, e a rabeta sugando. Então são coisas que depende do tipo de onda. Tem ondas que kicktail acentuado não vai funcionar. E tem onda mais em pé que vai cumprir com o papel. E uma coisa também que a galera sempre pergunta, a questão de formato de rabeta. Round pin é para curva, a rabeta quadrada é para bico. Isso daí não é o que vai determinar. Não é uma regra. Sim, geralmente a rabeta round, cara, ela desenha a onda com mais nitidez nas curvas e vai sustentar no bico tão bem quanto se você dosar o kicktail pro tipo da onda. E a rabeta quadrada, ela faz um tipo de curva mais quebrada, assim, ela não desenha a onda com tanta definição no cutback, porém, assim, se você quer fazer uma prancha para andar no bico, combina mais você fazer com rabeta quadrada, que você pode alargar mais e não fica estranho do que uma rabeta round muito larga. Então, isso é uma das coisas. E outra coisa é o tipo de quilha, né? Você consegue deixar uma prancha com rabeta quadrada bem redondinha para curva, usando a quilha certa,
e uma round também. Então, são várias vertentes que complementam a rabeta ser mais funcional para um determinado tipo de coisa ou não. Entendeu? E como funciona a borda da prancha? Então, a borda da prancha é mais ou menos aquilo que eu estava falando. Quando a parte mais importante da borda da prancha é da metade para baixo, para o fundo dela, tá? Da metade para a rabeta. Para a rabeta. Que é onde vai ter o contato mesmo, né? Isso, na hora de fazer uma curva é da metade para a rabeta. Então, por quê? Às vezes as pessoas falam, a prancha está enterrando de borda, né? Mas é justamente o contrário que está acontecendo. A prancha ela tem que enterrar de borda. Porque para você fazer uma curva, a borda tem que entrar na água para a prancha fazer a curva. E quando a pessoa fala, tá enterrando de borda, não é que ela está enterrando, ela está flutuando de borda. A borda não está entrando na água para você fazer a curva. Vocês conseguem entender? Estou entendendo. Você quer fazer uma curva, só que a borda da prancha, ela não entra na água, ela está flutuando. Aí, se ela não entra na água, você não consegue enterrar ela para fechar a curva, entendeu? Entendi. Massa. Perfeito. Perfeito. Sim, complementando o que meu pai falou, é exatamente isso. Uma borda, quando você uma borda muito cheia, vamos supor, a mesma espessura do centro vai até a borda. O tipo de curva que você vai trabalhar, você vai acabar fazendo curva mais de fundo do que curva entrando a borda na água. Que assim, pensando num campeonato, você faz curva de fundo, você pontua menos do que fazendo curva usando borda. Então, é mais ou menos isso. E, assim, falando da parte de andar no bico com o tipo de borda, a rabeta ser fina, ficando mais dentro d'água, você cria mais pressão de água nela para te sustentar mais tempo no bico. Então, você tendo água atrás, a borda fina na rabeta, ela fica mais dentro d'água, o bico levanta e você tem mais pressão de água atrás. Então, também, assim, falando de andar no bico, é uma coisa que também influencia, assim. Geralmente, rabeta muito grossa, às vezes ela tá acima do nível da água, cara, e não vai cumprir com o papel dela de sustentação no bico. Por isso que é importante, prancha para bico, a rabeta ser fina. E a mesma coisa, o inverso seria para um longboard progressivo, né? Sim, também. Assim, no caso do long progressivo, a distribuição de curva da prancha ela é diferente. Às vezes a gente pensa numa prancha clássica com kicktail para sustentar no bico. Para o progressivo, teoricamente também funciona, mas aí você tem que dosar a curva de bico também, porque o tipo de borda que você usa para um long progressivo, a prancha ela vai disparar mais, então você tem que buscar mais uma forma de frear a prancha. Então, aí trabalha também uma curva de bico mais acentuada, que é para a prancha frear mais no bico, entendeu? Massa. Massa demais. Complementando isso aí que o Marcelo estava falando, por exemplo, era uma coisa que estava acontecendo nas pranchas da Chloé Calmon, quando o critério ele ainda estava meio para se definir, que foi há uns 2 anos atrás, 2 a 3, uns 3 anos atrás, eles ainda estavam querendo mudar esse critério para o clássico que está hoje, mas ainda estava meio não vai, né? Aí só para galera entender aí esse critério que o Neco tá falando é o critério de julgamento. Critério de julgamento não em uma competição validada pela WSL, que é onde a Chloé Calmon participa aí representando o Brasil. Isso. E aí ela estava usando umas pranchas mais progressivas, né? E a prancha progressiva, ela tem escape e ela corre muito, né? Então o que acontecia? Ela ia lá, ela fazia uma curva, botava na parede, quando ela ia pro bico, a prancha ia a milhão, né? Aí foi um juiz, o Mauro Rabelais, que veio abrir meus olhos e chegou para mim e falou, cara, você precisa brecar as pranchas dela, porque ela está se distanciando muito da espuma, né? Está correndo tanto quando ela vai no bico, que ela está se distanciando muito da espuma, e isso é uma coisa que não é muito bem avaliada, sabe?
no julgamento. Você tem que estar sempre ali no crítico. Aí eu comecei a envergar as pranchas para ir brecando, e que justamente essa curva no bico que o Marcelo estava falando nas progressivas, né? De você acentuar a curva do bico para frear a prancha um pouco. Massa. Aí, nossa, eu vou te falar, eu fiz umas 3 alterações, eu enverguei uma, aí não foi o suficiente, enverguei mais, não foi o suficiente, só na terceira que a gente chegou num ponto bom de frear a prancha. Lapidando. Já que você tocou nesse assunto, Neco, explica pra gente como é que funciona o bico da prancha. O bico, olha, a gente tem percebido também que já não é de hoje, assim, já de alguns anos, que o bico ser largo e ser grosso não quer dizer que ele vai te sustentar. E tem um estreito também, né? Tanto que agora está esse conceito PIG, por quê? Justamente porque a gente abriu os olhos de que a rabeta é que te sustenta, né? A água na rabeta, essas coisas. Então, a largura do bico não é uma coisa tão importante. E tem outra coisa. Quando você tem um bico excessivamente largo, a água já começa a subir no deck da prancha já lá pelo bico. E às vezes o bico enterra justamente porque a água já subiu no deck da prancha já ali na frente. E se você tem um bico mais fechado, a água ela só vai subir no deck da prancha do meio para trás. E isso então só vai ajudar. Exatamente. Que nem falando de hang ten, que você tá com o teu peso completamente no bico. O bico mais fechado, cara, como meu pai falou, a água corre livre pela prancha e a água segura na rabeta. Então, você vai ter uma sustentação no hang ten muito maior com uma prancha de bico mais fechado do que numa prancha de bico largo. Aí tem gente que vai falar, mas eu tenho uma prancha que o bico é largão e é boa de bico. Ela pode ser boa para o hang 5, porque você tá com o teu peso atrás, né? Você não tá com o seu peso totalmente para frente. Mas se você dá um hang ten, você pode ter certeza que você não dá para andar muito tempo, cara. Tem cara que é muito bom e consegue controlando o balanço da prancha para sustentar, mas sim, geralmente quando uma pessoa, mas eu gosto de bico largo, eu quero uma prancha boa de bico. Aí o que a gente tem que fazer é envergar o bico, porque você levantando o bico da prancha, você faz a água correr por baixo dele e ela dá uma seguradinha ainda na rabeta. Assim, uma forma de você fazer uma prancha de bico largo andar melhor, né, ter uma sustentação maior. Mas falando assim de sustentação no bico fechado é melhor, e falando em estabilidade, mas eu quero uma prancha fácil de andar. O bico largo é mais fácil, né? Você pode pisar um pouco mais fora, você consegue corrigir. Ela tolera erros, né? No footwork. Bico fechado, não. Você tem que andar certinho, assim. Escola Família Carbone aqui, viu? Escolinha aí, velho. Só complementando, assim, uma coisa boa do bico largo é que, por exemplo, quando você tem um bico largo, a linha que parte do meio até ali o bico é mais larga, certo? Então, no que é bom o bico largo? Quando você está caminhando para o bico, quando você está entre o meio e o bico, a prancha não vai balançar tanto, porque ainda tem uma largura lá. Então, essa é uma dificuldade, assim, por exemplo, da PIG, da prancha que fecha o bico. É justamente quando você está nessa região entre o meio e o bico, você está caminhando, a prancha corre demais. Então ali a prancha começa a pegar muita velocidade e de repente balançar um pouco se você pisar um pouquinho muito para a borda e tal. Então a única dificuldade é nessa região, quando você está a caminho do bico. Ainda nessa região, né, o que a gente chama de bolha, alguns chamam de gota, fala um pouquinho aí nessa vertente. Do concave, como é que funciona. Do concave, né? Isso, a bolha, aquela gota. Então, aí funciona do seguinte, para vocês entenderem melhor como ele funciona, vocês vão na pia, pega uma colher, tá? Abre a torneira,
Aí segura na ponta da colher assim, mas sabe, segurar bem leve para ela Na ficar vertical, bem, assim, bem solta. Com a... Sei como é. Então, aí a água corrente, aí você vai lá e encosta a parte de baixo da colher na corrente de água. Aí você vai entender a sucção que eu estava falando. A água vai puxar a colher para baixo do fluxo, né? Da queda. vai Aí sugar, você né? inverte. Quando você inverte, e seria mais ou menos o concave na água em movimento, certo? Certo. Você vai encostar ali na água em movimento, como se fosse, você vai ver como a água empurra para cima, empurra para fora, entendeu? Então é mais ou menos isso. O concave faz com que a prancha levite, vai um pouco. Empurre o bico pra cima. Tô me sentindo aqui naquele programa de TV, O Mundo de Bigman. Caramba, das antigas. Isso aí. Porra! Pô, Pets é velho, velho. O Pô. Mundo de Bigman. Então Caramba. esse teste da colher é o mais fácil de entender o que acontece com o concave. Beleza. Além de, quando você cava o concave, você vai estar fazendo uma reta, né? Ali, por exemplo, você vai estar quebrando a curvatura, porque o bico ele tá lá, ele sempre tem uma curvatura, mesmo que a prancha seja mais reta, sempre tem uma curvatura. Se você for fazer o concave, você vai quebrar essa curva, vai ficar uma reta ali. Então ainda tem isso, além de ter a bolha, de ter esse côncavo que faz a água empurrar para cima, tende ela a ser mais reto e o que é mais reto pega mais velocidade. O concave ele pode ser teu amigo ou pode ser teu inimigo. Por quê? É uma faca de dois gumes. Porque ele é teu amigo porque ele vai manter a velocidade quando você vai pro bico, ele mantém a velocidade da prancha, né? Mas ele é teu inimigo porque a prancha às vezes pode correr demais. Se você está numa parede em pé, a prancha dispara e aí é difícil você ficar lá em cima, né? Ele trabalha muito, né? E como é que a gente faz pra poder balizar isso pra ele ser mais amigo do que inimigo? Não tem como, Pets. Então, aí você controla na rabeta também. Fazendo uma rabeta que te breque um pouco. Por quê? Porque, por exemplo, se você tem uma rabeta que te breque um pouco, a hora que você começa a andar para frente, a prancha começa a pegar velocidade. E quando você tá lá no bico, você já tá no bico no momento que a prancha disparou, entendeu? Porque ela disparar quando você já tá no bico não é tão ruim. O problema é quando você tá chegando e quando você vai voltar para trás. Exatamente. Massa. Entendi. Rapaz, é que nem pilotar avião aí, velho. Você tem que ir equilibrando as forças. Sim. Dar manete, ligar flap, cabrar, dar spoiler. Vamos falar uma coisa. É difícil pra caramba. Não, é gostoso, é gostoso. É gostoso, difícil. Mas é difícil. É difícil. Fazer bem feito, fazer tranquilo, com os braços largados, né? É difícil. É difícil. Não, e é o que meu pai, assim, complementando ele, a prancha boa, o sucesso para você ir pro bico não é também, além do footwork, a prancha manter no bico no tempo certo, é voltar. Eu já tive muita prancha, assim, de todos os testes que eu fiz, que a prancha era boa quando você tava no bico, mas quando você voltava, a prancha vinha igual uma bala. Então, às vezes, eu caía porque a prancha voltava muito bruta, cara. E o legal de ir dosando tanto a curva de bico, auxiliado ao concave e tal, é você voltar com segurança. Então, a onda fechou do nada, você tava no bico, você volta com mais segurança, né? Se a prancha às vezes volta muito rápida, é mais difícil de você completar. Eu senti isso na prática. Uma das pranchas que eu fiz por último, dessas de rabeta mais larga e tal, eu tava surfando, nossa, pegando uma onda atrás da outra, indo pro bico, feliz da vida. Aí troquei de prancha com o Edinho Leite, ele tava com uma outra prancha que era shape meu também, uma prancha toda mais reta e tal. Cara, eu não conseguia surfar com a prancha, porque eu ia pro bico, na paredinha certa, e a onda tava fechando, assim, no final dava uma encavalada. Eu caía toda a onda, cara. Por isso que tem que ser sempre dosado, assim. A gente tá sempre fazendo prancha, trocando, buscando uma prancha fácil da galera surfar, né? Agora, assim,
Isso é uma dúvida que eu tenho muito grande, velho. Eu já perguntei até ao Marcelo, ele me respondeu. E é muito bacana esse assunto. Com longarina, sem longarina, longarina mais grossa, 3 longarinas. Como é essa baliza aí? Bom, isso aí depende muito do estilo de prancha que você vai fazer, né? Então, quando você fazer uma prancha sem longarina, você vai ter uma prancha bem flexível, né? Flexibilidade demais, meu, é bom a prancha ter um pouco de flexibilidade, porque a prancha que é muito rígida, ela bate muito, né? Quando você percebe a prancha que ela vai batendo, por quê? Porque ela não tá se acomodando na água, né? Então, um pouco de flexibilidade para a prancha se acomodar na água é muito importante ter. É importante. E nisso você dosa. Então, às vezes uma prancha de 3 longarinas, ela pode, sabe, ela sem flexibilidade nenhuma pode não ser bom. É exatamente o que meu pai falou. Tudo em excesso não é legal, assim. A prancha sem longarina vai ter tipo de onda que você vai amar, só que ela vai ficar mais específica para o tipo de onda. E uma 3 longarinas, uma prancha bem pesada também. Então, às vezes você acaba não usando tanto a prancha, esperando ter a condição certa para ela. Ô Marcelo, sente aquela que é a pegada da longarina mais grossa, entendeu? Ela é mais larguinha, a longarina. Cara, na verdade, a impressão que eu tenho, a longarina mais larga no meio, você deixa a prancha um pouco, assim, falando de flexibilidade, o que eu sinto que ela fica um pouco mais flexível e dá mais peso na prancha, né, que para prancha clássica é bom. E a densidade faz ela ficar mais dentro d'água também. Exatamente. Massa. Isso é importante. A 3 longarinas com longarina separada, eu sinto que a prancha fica mais rígida e em algumas situações ela vai ser boa, que nem 3 longarinas divididas, uma no meio, uma do lado, outra dos dois lados, né? Assim, principalmente para caminhar, eu sinto que a prancha ela balança menos, que você divide 3 pesos iguais, né? Mais ou menos da madeira. Só que eu acho que a prancha em algumas situações ela fica muito rígida, né? Eu acho que eu prefiro colar 3 longarinas no meio da prancha do que 3 divididas. Eu acho que a prancha acaba ficando mais versátil. Neco, eu quero que você descreva aí essa mid-land do bico à rabeta. Eu quando você postou essa prancha, eu fiquei apaixonado. Peterson não aguenta mais eu falar dessa prancha aí, velho. Eu sonhei com essa prancha. Na realidade, vamos dizer assim, a melhor descrição para ela é um mini long progressivo. Porque o mini long ele tem aquele bico largão, né? E o que essa prancha tem? Ela já tem um bico mais fechado, então ela fica muito mais solta, né? E ao mesmo tempo ela não perde aquela a inércia que uma prancha maior tem. A gente está acostumado com prancha com inércia, quem surfa de longboard precisa dessa inércia, né? Sim. Se a gente diminui muito a prancha, aí a gente já surfa em pé, né, meu? Então, você usar uma prancha pequena, você tem que acelerar, você tem que jogar o corpo para frente, Você fala que ela é um mini long progressivo. Mas eu vi que ela é monoquilha. Não, então, eu fiz essa para mim, eu ainda não usei de monoquilha. Eu já usei de biquilha, já usei de quad, já usei de tri-estabilizador. E eu ainda não usei de mono, eu ainda vou usar de mono, mas eu sei que, cara, para essa proposta, por quê? É uma prancha que eu quero ficar subindo e descendo, né? É uma prancha para subir e descer, para dar cutback, bater na espuma, surfar como pranchinha, mas não surf mais assim, mais em linha, né? Mais na linha. E eu vou te falar, monoquilha pequena não anda. É isso que eu queria entender, que como você falou que essa mid-length ela é uma mini long progressivo, eu vi que na foto ela tá monoquilha, então eu queria entender esse sistema.
Você não está falando do mini clássico que a gente postou vermelho? É o esse? vermelho, é o vermelho. Ah, então esse é outra coisa. Esse Ah, aí é um mini. Na realidade, esse aí é um mini clássico. Ah. Isso aí é uma A prancha clássica. A Midland é a A mi- verde? Foi uma rosinha, outra- uma rosa, uma verde. Foram 3 modelos. Isso, já tem o bico mais fechado. Aí, quando a gente estava fazendo essa série de pranchas mais curtas, veio essa ideia de fazer um clássico pequeno também. Porque, por exemplo, o Edinho mesmo, que está aqui do meu lado, o Edinho mesmo, ele é uma pessoa que defende muito isso. Por quê? Porque quando teve essa volta do longboard em 86, 87, o tamanho que a gente usava era 8 pés, 8,2. E a gente fazia bico, fazia tudo com eles. Aí eu lembro uma vez que teve uma amiga dele, já faz tempo, uma amiga dele e tal, queria fazer uma prancha, mas não queria tão grande para caber no elevador, tal, não sei o quê. Aí o Edinho chegou e falou, faz aí uma 8,2, cara, porque, cara, vai se comportar como um longboard e não vai ser aquele trambolho, ela vai botar no elevador para subir até não sei que andar que ela morava lá, e vai funcionar legal. Beleza, aí fez. Como era amiga dele, ele usou muito a prancha. E ele, chegava, fazia curva, footwork, fazia bico, voltava e tal. E eu já fiz muita prancha desse tamanho. Massa. Só que fazia uma prancha já com tri-estabilizador, mas, né, uma prancha mais não pro progressivo, mas uma prancha mais versátil, para a pessoa poder surfar qualquer condição de mar. Deixa eu só complementar, que eu não complementei dessa vermelhinha aí, Sim. a mini clássica. Então, o que ela parece? Você pode ver na foto. Tem foto que ela parece que ele é um 96. Então é uma prancha de 8 pés, mas com cara de um classicão 96, 98. Eu fiquei apaixonado por aquela prancha. E eu preciso fazer a minha, que eu ainda nem experimentei essa prancha, mas eu tenho certeza, pela largura, pelo que eu desenvolvi ali, a gente, sei lá, hoje a gente faz as coisas já sabendo o que está fazendo e sabendo mais ou menos como ela vai se comportar. E deve ser uma prancha gostosa e fácil de andar no bico. Massa. Marcelo, eu quero que você descreva agora, Marcelo, a rabetuda, porque é uma prancha que a galera tá comentando bastante. Aqui em Salvador, já comentei até com a galera que vai chegar uma. Vai servir aí para poder aguçar o paladar da galera. Falando assim, já é a minha prancha preferida, assim, no momento é prancha nesse estilo mesmo. Porque, assim, é um tipo de prancha que você explora o máximo que você pode extrair de uma prancha para andar no bico. Então, ela tem curva de bico média, tem uma curva de rabeta com kicktail bem acentuado, cara. Então, é uma prancha que, para andar no bico, cara, eu nunca fiz, assim, para mim, uma prancha tão boa, assim, de conseguir dar hang ten, andar tanto tempo. E o engraçado, assim, é um tipo de prancha, por mais que seja uma prancha clássica, você tem que fazer força pra prancha andar, você tem que surfar pra frente, né? Diferente de um long clássico normal, que você vai pro bico, você tem que dar aquela atrasada. Ela não, você tem que surfar pra frente. E engraçado, cara, geralmente tem um macete que muita gente faz, assim, quando vai dar hang ten, com prancha normal, que você dá uma leve flexionada no joelho, a prancha estabiliza e você consegue andar um pouco mais de tempo. Com esse tipo de prancha igual a minha, da rabetuda, a prancha nesse conceito, né? Você tem que ficar com o corpo reto, cara, porque você tem que jogar teu peso pra frente. Então você acaba tendo até uma postura pra andar no bico melhor, porque o corpo reto, a prancha anda mais. Então você calibra o teu peso com o tipo da prancha, cara. E, na verdade, a história da prancha começou com um atleta que a gente faz prancha de Portugal, o Diogo Gonçalves. Ele veio de um campeonato em Nova York e tinha um menino lá, um havaiano que surfa bem pra caramba, o Kanye Tsunami, o Kaniela Stewart.
e todo mundo parou pra ver a prancha do moleque, que ele andava no hang ten a onda inteira, cara. E assim, o Diogo, a gente não chegou a ver a prancha, pegar a prancha, nada, olhar, mas o Diogo mais ou menos deu uma descrição do que era. E, cara, faz parte da evolução, assim, a gente tem a mente aberta pra testar coisa, por mais que não tenha sido uma criação, uma coisa que partiu da gente, mas tudo é influência. Toda prancha surgiu partindo de uma outra prancha, então a gente, claro, a gente deu a nossa cara para uma prancha, foi aí que a gente bateu o martelo mesmo, cara, que o que faz a prancha andar no bico por bastante tempo é mais a curva de rabeta do que o concave acentuado, do que o bico largo, do que... Então, assim, de falar hoje, cara, eu acostumei tanto com esse tipo de prancha que se eu pego um longboard com curva normal, falando assim, de andar no bico, já não tem graça, porque eu tô surfando e falo, pô, se eu tivesse com a rabetuda, eu ia estar andando no bico muito melhor. E é isso, assim. E eu percebo que seu surf, ele é muito mais clássico do que progressivo, né, Marcelo? É bem mais clássico. Na verdade, eu comecei a surfar de long, meu pai tinha um 10 pés de 3 longarinas. Comecei a surfar nessa prancha. Então, cara, na verdade, quando eu comecei a usar long progressivo, eu sempre mais brigava com a prancha do que surfava, assim. Aí chegou um tempo, né, que eu cheguei a competir um tempo e tal. Aí quando meio que deu uma parada nas competições, tipo isso em 2010, aí eu comecei a fazer long monoquilha e nunca mais parei, assim. Tô usando, assim, uns 10 anos, só tô usando monoquilha direto. E é que, assim, esse tipo de prancha igual a rabetuda, a pessoa tem que estar em mente, cara, que é uma prancha tem que ter parede para andar no bico. Não adianta surfar uma onda deitada que não funciona. Então é diferente de um longboard clássico para marolinha, que você curte a onda até a areia. É uma prancha que tem que ter parede para bico. Você tem que olhar de fora e falar, meu, tá bom para bico, assim. O coração tá nesse tipo de prancha, assim, para mim, assim, nas que eu faço para mim de uso. Como escolher a primeira prancha, né? Para o cara começar a surfar amanhã, como é que ele escolhe a primeira prancha? Tá bom, vamos lá. Bom, para quem vai iniciar, quanto maior a prancha, mais grossa e mais larga, mais facilidade ele vai ter e mais rápido ele vai aprender. Por quê? Ele vai começar na espuminha e tal, então você imagina o cara com uma prancha fina, estreita, pequena e tal. Ele vai pegar a espuminha, vai ficar em pé, vai afundar, né? E vai ficar difícil. E mesmo depois, quando ele estiver já indo para o fundo e remando nas primeiras ondas, ele não vai conseguir entrar na onda, né? Vocês sabem, essa é a série de dificuldades que ele vai ter. Então, o excesso só vai ajudar. Ele tendo uma prancha grande, larga e grossa, ele vai aprender muito mais rápido. No caso, aquela de 3 longarinas é a prancha ideal para o cara começar a aprender, né? Não, a quantidade de longarina não importa, mas eu vou dar da prancha reta, da prancha dura. A prancha reta. Mas então, a reta demais também não é muito bom, por quê? Porque ele ainda não sabe se posicionar direito, se deita mais para frente, se deita mais para trás. Então é até bom que a prancha tenha um pouco de curva. Eu vou dar um exemplo, um cara de 90 quilos. Eu tenho 90 quilos, o cara tem 40 anos, vai começar a surfar. Quer dizer, ele não é um moleque, não tem o condicionamento de um jovem, né? Um cara que não é muito assim de esporte, pegar um caso difícil, né? Uhum. Então, por exemplo, o que eu recomendaria para esse cara? Fazer um tipo entre 9,6 e 9,8, uns 23,5 de largura e 3,25 de flutuação, a borda cheia, curvatura um pouquinho de curva no bico para facilitar o posicionamento dele, né? E é isso, e assim com caixa estabilizador e é isso, uma rabetinha larga. Assim essa seria a prancha ideal para o cara começar a aprender a
a surfar no dia seguinte. Isso. Para aprender, não quer dizer que o cara vai pegar a prancha e vai surfar no dia seguinte, ele vai aprender. Não, e aprender a surfar é uma coisa que a pessoa tem que ter persistência e tem que ir, porque tem aquele negócio, vai ficar ali na espuminha e tal, aí depois quando vai pro fundo, a outra dificuldade que a pessoa encontra é ler o mar, né? É pegar o timing da onda, a hora de começar a remar, sabe? Aonde se posicionar na onda, como você buscar a onda, né? A parte do rabo da onda para você pegar a parede. Então, precisa ir bastante para você aprender a ler o mar primeiro. Exatamente. É isso que meu pai falou. E da persistência, né? Às vezes eu já vi gente começar a surfar à tarde, com 30 e pouco, não velho, né? Mas começar a surfar depois dos 30, já passou um certo tempo. E gente surfar bem, cara. Já vi gente começar a surfar depois dos 40 anos e surfar bem. Então é persistir. Tem que ir sempre. É igual você aprender a tocar um instrumento. Você pegar um instrumento de 15 em 15 dias, você vai demorar 50 anos, cara. E surfar é a mesma coisa. Tem que ir sempre que der, vai. E quando você menos espera, cara, você já tá... Igual meu pai falou, né? São as etapas, né? E conforme vai passando o tempo, você vai evoluindo, vai o grau de dificuldade do teu objetivo vai aumentando, né? Que uma hora você vai treinar manobras já, né? Mais avançadas. Então, é persistir, cara. É igual uma criança aprendendo a andar no começo. No começo cai toda hora, uma hora vai pegando prática, daqui a pouco tá correndo, assim. Quando vocês fazem uma prancha, eu acho que tá fazendo mais para você, para depois você passar para o cliente, né? A pergunta é a seguinte: a gente vê que a cada dia vocês estão criando algo novo. Como é esse processo? Né? Porque a cada dia eu vejo que Neco ele vai aprimorando, ele vai colocando uma coisa nova. E você também, Marcelo, você vai aprimorando, vai colocando uma coisa nova. A gente já falou sobre isso, mas o que eu vejo é que, tipo, a minha visão, né, é que você cria a prancha para você testa, coloca na água e aí você bota na rede social. Essa prancha aqui é boa, pode comprar que eu aprovei. Uhum. Entendeu? Mas como é que dá esse processo aí, essa evolução de vocês? Então, isso é justamente o fato de a gente estar surfando. Porque quando você é bem aquilo, você está usando uma prancha, chega uma hora que ela perde a graça pra gente, porque a gente já extraiu o que tinha que extrair dela. E você vai percebendo o que você pode ir mudando para deixar ela diferente, né? Não digo nem melhor, mas diferente, porque para quem, assim, para todo mundo que surfa, é importante você mudar de prancha, porque cada prancha vai te ensinar alguma coisa, vai te levar para um caminho diferente. Então a gente está tanto nessa viagem do diferente que vão aparecendo novas ideias, né? É exatamente isso. A gente acaba, às vezes, fazendo uma prancha ou outra pra gente, é mais um laboratório do que uma curtição, cara. E o legal, assim, por que é sempre bom a pessoa não passar muito tempo com a mesma prancha? Justamente por isso. Chega uma hora que você não tem mais... a prancha você já não consegue extrair da prancha o que você precisa, né? Então a gente está sempre mexendo, tal, e é coisa que a gente testa e reflete para a galera que depois pega uma outra prancha para usar e tal. E hoje a gente tem pranchas específicas para cada tipo de manobra, então é o laboratório. Isso tá funciona também com a galera, até que com os próprios clientes, né? Os surfistas, a galera que compra com vocês, que dá um feedback, isso, tal, aí já vai fazendo alteração, já vai estudando esse processo para poder fazer uma prancha ideal. Isso assim, de estar fazendo bastante coisa usando, é muito importante, porque é um banco de dados que a gente vai ali acumulando né? Vai acumulando na gente e nos dando segurança na hora de compor uma prancha, né?
Então, chega um cliente, a gente começa a conversar com a pessoa e entrar na viagem da pessoa, entrar na vida dele, né? Entender a pessoa. Então, a gente tem segurança em formatar essa prancha que vai ser boa para a pessoa, entendeu? E tem aquela história também do que o cliente quer para ele, né? Às vezes não é usado na fórmula, na genérica ou na que já é certa de vocês fazerem, mas tem também o que o cliente quer. Eu quero, meu detalhe é esse, aumenta um pouquinho a borda. Exatamente. E muita coisa também já entra em outra questão de material. Tem gente que se adapta melhor a poliuretano, tem gente que se adapta melhor a epóxi. Não quer dizer que um é melhor que o outro. É questão do gosto também. Eu conheço gente que só usa o epóxi a vida inteira, só quer usar epóxi. Então você trabalha, às vezes, uma dimensão até para uma prancha clássica para a pessoa surfar num long de epóxi. E prancha progressiva, né? Desculpa, é poliuretano também. Tem gente que usa poliuretano e você tem que trabalhar, assim, que hoje geralmente a gente tá meio que já focado prancha clássica no poliuretano e prancha progressiva no epóxi. Mas a gente também trabalha os longboards progressivos no poliuretano, assim. Uma coisa que eu acho legal, assim, falando de prancha, falando de dureza, cara, hoje, se você for falar o que amassa menos, seria a prancha de epóxi. Então, para alguém que está aprendendo, vamos supor, a gente fica mais à vontade de fazer uma prancha de epóxi, que você pode botar bastante tecido mesmo, que a prancha vai ficar dura e continua mais leve, do que uma prancha de poliuretano. Se você chumbar uma prancha de poliuretano para não amassar, ela fica muito pesada, cara. Então, às vezes para um longboard clássico é bom, mas para uma prancha para o cara aprender muito pesada, às vezes não é legal. Então, cada material vai combinar com o perfil de cada pessoa, assim, né? Massa. Eu gosto muito, eu tô gostando muito desse bate-papo com vocês, porque para mim são as duas principais referências do longboard no Brasil, porque é o que eu costumo falar aqui em Salvador com a galera, né? Eu acho que pra gente escolher uma prancha de longboard, pra gente comprar uma prancha de longboard hoje, a gente precisa comprar com pessoas que estão surfando com longboard, né? Então, sim, isso é algo que eu sempre vi, tanto em Neco e tanto em Marcelo, né? Vocês estão sempre com a criação de vocês dentro d'água, surfando, experimentando, alterando, passando feedback, enfim, eu acho isso muito bacana e não é à toa que Marcelo é quem faz minhas pranchas. Ele tá puxando aí, pro Marcelo. Eu queria saber, Neco e Marcelo, como é esse lance de Marcelo herdar a profissão, né, de Neco, do pai? E como é que você se sente em encarar isso? Porque, assim, imagino que seja um motivo de orgulho, né, para qualquer pai, para qualquer filho, na verdade, para a família em si, né, ter essa profissão, assim, herdada, aquela coisa de pai para filho. Na verdade, é aquela coisa, né, todo pai queria que o filho fosse médico, mas no caso de Neco e Marcelo herdou a profissão do pai, que é shaper, e eu acho que isso é motivo de orgulho também, né? Bom, eu vou começar falando assim do meu pai, né? Eu quando escolhi essa profissão, eu tava no meio da faculdade, tava fazendo faculdade de administração, mas eu já trabalhava com prancha. E, cara, eu cheguei a um momento que eu comecei a analisar, falei, cara, isso não vai dar certo, né? Isso não vai dar certo porque era aquele negócio, o pai ele quer formar o filho para fazer a parte dele, certo? Eu vou formar meu filho, vou fazer a minha parte, formar ele. Aí, mas eu cheguei para ele e falei, cara, isso não vou ser um administrador de empresa, não sou, cara, eu gosto de fazer prancha, tal, assim, você gosta de fazer prancha, então vamos nessa. O que você precisa para melhorar o seu trabalho? E você falou com seu pai. Isso eu falei para ele. O que você precisa para melhorar o seu trabalho? Nessa ocasião, eu trabalhava lá na Lightning Bolt, eu dividi uma sala com o Hélio Coquinho, e aí eu
falava, preciso ter uma sala de shape minha, preciso ter uma plana minha, tal, então vamos atrás disso. Ele tinha um escritório que ele trabalhava com uma empresa que fez um loteamento aqui no Guarujá, e ele tinha um escritório ali que tinha espaço no terreno, falou assim, vamos fazer uma sala de shape ali perto no terreno do meu escritório, e aí vamos atrás da plana e vamos atrás de tudo. E ele me ajudou em tudo, sabe, numa época que, sabe, isso não era da mesma maneira que é hoje. Hoje a fabricação de prancha é vista como um negócio, como qualquer outro negócio. Mas naquela época não era. E ele acreditou e me apoiou nisso. E aí, passando agora para o lado do Marcelo. Então, vamos lá. Meu pai, ele queria que eu fosse feliz, que eu trabalhasse no que eu quisesse e fosse feliz. Então, o Marcelo é que vai responder o que ele vislumbrava quando ele começou a trabalhar comigo. Se ele já pretendia ser o que ele é hoje, porque na ocasião era uma maneira dele ganhar um trocadinho. Aí ele ia lá, dava um tapinha no shape ali, ganhava o trocadinho dele, beleza. Nem eu mesmo via por quê? Porque ele estava ainda na escola, estava estudando, não sei se ia fazer uma faculdade, ainda não tinha também escolhido nada. Então, ele estava indo. Quando ele começou eu vi assim, quando ele começou a virar um shaper mesmo, foi quando a gente começou a trabalhar na G0, que tinha máquinas de shape, e ele foi convidado para ser programador ali da máquina. Nessa de ser programador da máquina, ele aprendeu a mexer no Shape 3D, no software. Por exemplo, quando você está projetando uma prancha no Shape 3D, você é muito mais um designer do que um shaper. Porque ali, quando você está ali, você está projetando uma prancha, você não está na sala de shape modelando ela, você está projetando ali curvatura, outline, fundo, borda, está projetando tudo aquilo. E o Marcelo, como já tinha essa característica dele de ser analítico, né, no lance das quilhas, que eu já falei, que ele ficava trocando de quilha e tal, ele sempre foi muito de analisar a prancha, através daquela ferramenta ele começou a criar. E aí começou a nascer o design dele, ter as ideias dele, botar e tal, e começou a desenhar as pranchas dele. E como ele já estava aprendendo ali a dar finish, já estava dando finish, nessa ocasião ele já fazia o finish inteiro da prancha sozinho. Aí começou a fazer as coisas dele e dali ele foi indo. E, nossa, lógico que é motivo de orgulho, porque a gente cria os filhos para serem melhores do que a gente, certo? E eu tô conseguindo isso, eu já consegui isso com ele, né? Não. Hoje ele é um shaper completo, ele tem assim ele é um administrador, ele sabe gerenciar o negócio dele muito bem, então é claro que é motivo de orgulho. Então, aí falando de mim, assim, cara, eu lembro que quando eu comecei, que meu pai falou, na verdade um pouco antes da G0, tinha um outro fabricante de Ubatuba, o Bruzi, tinha uma fábrica de laminação. Ele tinha aberto uma fábrica aqui no Guarujá e tal, e eu comecei lá, igual meu pai falou, né, ajudando meu pai. Né, meu pai planava a prancha, ele alisa em cima e embaixo, deixa o fundo em cima certinho e joga pra mim. Aí depois a gente saiu de lá, a gente foi pra onde era a G0, e aí foi quando eu comecei a trabalhar com máquina. E quando começou a explodir o stand-up, era muita prancha e precisava de finish. Chegou uma época que eu tava aí, parava de trabalhar lá da G0, era no mesmo lugar, né? Aí eu descia pra sala de shape, tava lá mexendo numa prancha, precisa de você lá em cima. Aí parava de trabalhar e ia lá pra cima. Aí chegou uma hora que eu vi que meu pai precisava mesmo de mim. Aí falaram, mas você vai dar finish ou você vai trabalhar com o robô? Eu falei, vou trabalhar com finish. E foi aí que eu comecei. Na verdade, assim, meu interesse por shapear, cara, começou justamente por isso que meu pai falou, nessa parte da máquina, tal, o computador. Comecei a pegar gosto ali.
ia muito shaper que ia lá e não sabia desenhar. E aí o cara vinha lá com as medidas, tal, mexe isso, mexe aquilo. Foi ali que eu comecei a pegar gosto mesmo. Aí foi indo, tal. Aí quando eu fui ver, assim, já tava dentro e, pô, eu amo fazer o que eu faço. Se for perguntar, o que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer longboard, long, mini long. Meu pai faz tudo, cara. Então, pô, pra mim é a referência máxima. Claro, eu reconheço e sei, existem vários shapers pelo mundo bons que também, da mesma forma que, assim, eles influenciam a gente também. Então, a gente tem sempre a mente aberta pra ir trabalhando e tal. Mas meu pai, pra mim, pô, tá ali do lado, é a referência máxima mesmo. Não, com certeza. Tem bons shapers aí, bons shapers pelo Brasil. Aqui em Salvador também tem bons shapers. Claro. Só que, assim, eu acho que vocês viraram referências nacionais, os dois, né, virou referência nacional por conta, né, da vivência com o surf, da prancha dentro do mar. Então isso se torna um diferencial para o shaper, né? Sim, exatamente. Não, e meu pai também, pô, sempre me incentivou, me incentiva e, cara, isso que eu achei legal. Uma coisa que eu quis seguir, eu tive apoio, entendeu? Hoje, cara, eu quando comecei a ajudar meu pai com 15 anos, 16, eu não imaginava, assim, que hoje, eu ia viver mesmo de prancha, cara. É uma coisa que, assim, a gente ama o que a gente faz mesmo, né? É um trabalho que a gente gosta de... A gente não faz pelo dinheiro, cara, assim. Claro, a gente precisa ganhar dinheiro para pagar as contas, mas a gente tem prazer mesmo, cara, em fazer. Não é uma coisa que satura. Então, é bem aquilo, assim, é o que eu aprendi com o meu pai. Assim, cara, eu fui deixa ele tem que escolher o caminho dele e a gente tem que apoiar. O que falar da Bahia, né? O que vocês podem aí falar da Bahia aqui, da gente, Neco, eu sei que já teve por aqui, Marcelo, eu não sei se ele já teve por aqui, mas... Também já teve. Já teve? Então pronto. O Já. que falar da Bahia? A primeira vez que eu fui para ir foi para shapear na Aleluia, quando era no Rio Vermelho ainda. Foi em, acho que em 85, 84, 85, foi... Durante aquele hang loose que teve na Joaquina, que deu um mar enorme, não sei se vocês lembram. Não, eu tava nascendo nessa época, Neco. Eu não tava, não. Então, aí eu fiz essa relação porque quando eu estava indo embarcar, tinha uma galera daqui que estava embarcando para Floripa também. Aí eu fui. Aí conheci Samir, conheci uma galera aí, deixa eu me lembrar, eu conheci Luizinho. Não conheceu o Bonga não, Bernardo Mussi? Não conheci eu conheci o Bonga mais pra frente já quando ele tava competindo e vindo pra cá, mas nessa época, eu não sei se de 85 ele já tava pela área aí. Nessa época, eu fui aí para shapear a pranchinha. O longboard ainda não tinha retornado. Ainda não tinha... nessa época era ainda só pranchinha. Não tinha a volta do longboard ainda. Uhum. E quando eu estive no Samir, estive lá e tal. Fui passar um final de semana com eles lá. Surfei aquela onda ali em frente, aquela direita ali de fundo de pedra lá, que é boa pra caramba. Que eu não sei como vocês chamam ela aí. Qual é? Uma direita que tem bem em frente à casa do Lapo. É o Farol de Itapuã. Mas é a direita, não é a esquerda lá da pedra que ronca, não. Não, é o Farol de Itapuã. Em frente à casa do Lapo é Farol de Itapuã. É ali. Pô, surfava uma direita ali, maravilhosa, e ninguém ia lá. A galera não se ligava muito ali em ir pra lá. Aí... Putz, era legal, eu adoro aí Salvador, tenho saudade de ir pra aí. E eu vejo, Neco, que tem bastante prancha sua aqui, né?
Tem uma galera aí, tem gente que faz SUP wave, o Jairo, não sei se vocês conhecem. Conheço o Jairo. De vez em quando a gente supa junto aí. Então, mandei uma prancha pra ele aí semana passada, retrasada, mandei uma prancha nova pra ele. Beleza. Marcelo, diga aí. Fui pra Bahia, fui uma vez não era Petrobras, era numa LQS. Fui pra Jaguaribe. Gostei pra caramba, cara. Será que foi no ano que Foi que ano isso? Foi 2000, acho que foi 2009 ou 2010. Acho que foi então 2000. Você tava aqui, foi no Mundial Pena? Isso, foi no Pena. Pô, eu tava lá, pô. Eu tava nessa época, eu comecei a fazer o site da federação, o site novo da Federação de Surf em 2008. Aí quando foi em 2009, eu tava nesse evento aí, que eu tava lá fazendo a cobertura. Caramba, eu lembro que no dia que eu cheguei, Jaguaribe a onda tem força, cara. Chegou, tinha dado um swell e tinha, 1,5 m. Aí eu fui com longboard de monoquilha, cara. E falei, nossa, a onda é forte. Aí o pessoal falou, não, tem que cair na maré cheia aqui que a onda fica mais legal e tal. Aí no outro dia, cara, lembro que eu acordei cedo pra caramba. Já tava sol e tal. E, eu fiquei aí uns 8 dias, cara, com um vento parado, assim, até umas 10, 11 da manhã. Eu lembro que a galera até local falou que, normal é se acordar cedo e já tá ventando. E, como a onda é boa, cara. Eu lembro que maré baixa era um mar completamente diferente do mar de maré cheia, assim. Maré baixa lembrava muito aqui no Guarujá, a Praia do Tombo. E na maré cheia parecia o quebra-mar, em Santos, assim. Pode falar, pai. Nessa primeira vez que eu fui, foi legal pra caramba. Eu fiquei umas 2 semanas aí, bem ali no Rio Vermelho, perto daquele largo ali que tem tinha uma baiana mais famosa de acarajé ali. Cira. Isso. Odinha. Aí, ali era o meu lanchinho da tarde, né? Eu tava lá, o lanchinho da tarde era descer ali, comer um acarajé, mesmo, no meio da tarde ali, pá. E, eu surfava muito ali, sabe onde eu gostava de cair? No Tones. Aquela esquerdinha de fundo de pedra ali, né? Nunca gostava de cair ali. Nunca caí lá. Eu nunca caí lá no Tones, não. Não? É um pico pouco usado, mas quem cai é fiel. Isso, eu gosto de cair no Alex. Não sei se você conheceu o Alex. Não, Alex é onde? É na Ondina também? Aí é recente. O Alex, não é recente não, porque ali tinha um bar que se chamava Alex, e por isso que o pico ficou Alex. Era em frente ao Circo Picolino, não sei se na época você... É na Ondina também, não? Não, é já chegando aqui perto de Jaguaribe. Ah, tá, já é aí. Eu não surfei, eu nunca surfei nessa área, sabia? Ali nesse praião, né, grande que tem até Itapuã, né? É Jaguaribe. Ali do quebra-coco ali. É o nosso quintal. Quebra-coco ali, né? Nunca caí ali nessa área. Eu só caí lá pra cima, né? Estela, Sepper, ali no farol de Itapuã. Ali eu surfei bastante. E no Tones eu caí ali na Ondina. Era um amigo do Samir, que na hora do almoço, ele surfava todo dia na hora do almoço. Aí ele passava lá e me pegava. Era caminho assim dele, assim, né? Ali, aí ele passava ali eu já tava esperando ele, porque tinha pouco tempo. Aí passava lá, a gente caía ali, ele era um fiel do Tones. Aí a gente caía ali e tal, ele voltava, me largava lá e voltava pro trampo dele. Massa. Marcelo, continue aí que a gente lhe interrompeu. Não, foi muita emoção relembrar o Pena. Não, mas foi, e pra mim, o evento em si, ver muita gente boa ali reunida surfando, foi classe A. Gostei que eu fui, eu acho que era julho, água quente aí. Puta, aqui a água já tá trincando já essa época do ano. E, gostei bastante, cara. Comida boa aí também. Comi bem, viu, meu? Fiquei 8 dias de rei. Né? Passei bem, meu. E, classe A, meu. É um lugar que, assim, foi a única vez só que eu fui, mas com certeza quero voltar e
E tô vendo que o longboard aí também tá crescendo, vocês têm uma galera aí legal pegando onda. E A gente voltou, né? Voltou a ativar o longboard aí, botar é isso o aí, cara. verde. Entendeu? Força isso aí. total aí. Força Tô muito bem. Me fala uma coisa, existe ainda a cabana do João? Existe. Caranguejo, né? Caranguejo, existe sim. Nossa, eu fui muito lá. Tô sempre lá. Oh. Caranguejinho de lá é show de bola. Nossa, se é, meu. Beleza, Marcelo. E eu tô vendo também eu vejo também que tá tendo bastante prancha sua aqui, né? Pô, legal. Graças também aí a você aí que tá sempre fazendo a propaganda aí pra gente. E, pô, um cara que é amigo nosso e, pô, a gente só tem a agradecer mesmo, meu. Que a gente puder fazer aí pra ajudar, pra estar junto aí, vamos sempre fazer. Eu vejo que é tudo feito com muito amor, então eu valorizo Com muito certeza. isso. Eu valorizo muito isso, porque se eu vejo que é diferente disso, pra mim não presta. Eu gosto de Sim, eu gosto das coisas que tem amor no que faz. claro, com certeza. Então eu acho muito bonita essa história sua do seu pai. Por isso que eu quis gravar esse podcast, porque Sim, eu acho que isso a gente tem que registrar, porque é uma história bonita, né? claro. É uma faculdade aí que você fez com seu pai e se formou e tá aí, seguindo a mesma profissão dele. Eu acho muito massa. Não, show de bola. O longboard aqui, né? A gente tá aí nessa luta, voltando à ativa do longboard baiano, ficou apagado aí por mais de 10 anos, né? Sim. E aí, ano passado, a gente fez o Noise Rider Festival, a primeira edição, né, que você participou também como apoiador e tal. Sim. E aí, ano que vem, a gente vai ter a segunda edição e já vou deixar aqui gravado no podcast que eu quero você e seu pai aqui ano que vem. Vamos, pai. Vamos que vamos. Bora. Lógico. Vamos. Já Ano que vem, tamo aí. E ano que vem eu vou pegar o link do podcast, vou mandar, tá gravado aí, viu? Eu quero... Agora não tem pra onde fugir. Não, pode. Mas beleza, a gente vai chegando no final aqui. Eu quero agradecer aí a atenção, né? A disposição de vocês. Foi muito legal, como eu falei aí. A gente que agradece aí a oportunidade. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Né? Gostamos, pô, com certeza. E quem ainda não segue Marcelo no Instagram e nem o Neco, Marcelo Carbone e Neco Carbone. Quem tiver dificuldade, entra lá no nosso Instagram, @culturalongboard, procura lá nos amigos e os dois estão lá. Né? Na verdade, a gente vai vamos fazer, né, publicações e vamos linkar eles também. Legal. Show, pô. E quem tiver alguma crítica, sugestão, elogio, enfim, qualquer opinião que seja, só mandar pro e-mail da gente, que é culturalongboard@gmail.com, né? Beleza. É nóis. Grande Neco, grande Marcelo. Gostaria também de agradecer a vocês aí, a participação. Foi uma honra, aprendi muito. Eu tenho certeza que os nossos seguidores, nossos ouvintes aí vão ter um aprendizado enorme, vão pensar 2, 3 vezes antes de fazer um ajuste naquela futura prancha aí. E só agradecer, meu velho, só agradecer mesmo. Pô, a gente que agradece. E independente de qualquer coisa, mesmo para tirar dúvida, a gente tá sempre aqui, sabe? Exatamente. Massa demais. Eu já tô querendo fazer uma prancha com vocês aí, já tô aqui pensando, bolando. E é certeza aí, viu? Beleza. Massa. Não, é isso. Foi uma verdadeira aula aí pra gente. Eu também aprendi bastante, né? Aquela parte de bico, rabeta, borda. Foi uma aula aí sobre a prancha ideal, né? E deixar aqui também registrado nossos agradecimentos, né? Que sem apoio a gente não consegue dar continuidade a esse trabalho. Agradecer nossos apoiadores, a Centerfins e a Carva Surf, né? Que vem dando uma ajuda aí pra gente. O podcast também é uma iniciativa que a gente teve, também sem fins lucrativos, é só pra gente estar fazendo esse bate-papo e tal, pra poder a quarentena ficar um pouquinho mais animada, né? Edinho tá aí,
Edinho tá aqui. Bota ele pra dar um alô aí. Alô, Edinho. Eba! Alô, Edinho. Aquele abraço, irmão. Direto da Bahia. Opa, beleza? Bacana, galera. A gente vai bater um papo em breve aí. Bacana, bacana. Fico no aguardo. Logo, logo a gente se fala, então. Valeu! Beleza, galera? Fiquem bem aí. Grande abraço. Valeu, abraço. Valeu, Edinho. Valeu. Pronto, valeu. Falou, Marcelo. Valeu, Obrigado, Peterson. Valeu, Yuri. Obrigado você. Valeu, irmão. Valeu. Falou, Neco. É isso aí. Show de bola. Exatamente. Valeu, galera. Valeu. Agradeço. Valeu. Um ótimo. Valeu vocês. Tamo